Olá, meu nome é Thaís Coelho e eu estou gravando uma série de vídeos sobre o livro A Guerra da Arte de Steven Pressfield. Então hoje é mais um capítulo da nossa saga A Guerra da Arte. Neste livro, o autor trata da resistência, que é uma força natural que todos nós seres humanos possuímos, que é uma força contrária à nossa força interna de realização. Então, tudo que nós vamos empreender, normalmente, a gente utiliza a nossa força de vontade, ativa o nosso gênio criativo, mas em contrapartida a esta força interna de criação, existe a resistência. Então, no livro, ele trata sobre a resistência e as várias formas em que ela atua na nossa vida. E hoje eu vou falar da resistência e os seus aliados. No caso, no livro, ele diz, o título é A Resistência Recruta Aliados. Então, por definição, resistência é autossabotagem, né? É uma sabotagem que acontece de dentro para fora, né? Nós nos sabotamos. Mas nós devemos também ficar atentos a um outro tipo de energia que vem para atrapalhar a nossa realização, que é a sabotagem vinda de outros, né? Também a sabotagem externa. Então ele diz que a resistência utiliza esses aliados para nos atrapalhar a realizar o nosso trabalho. Por exemplo, ele diz que um escritor, finalmente quando ele senta para escrever, para fazer o seu trabalho, normalmente ele se isola, né? Ele fecha ali no seu mundo e vai dar o seu gás, dar toda a sua disposição para poder realizar aquele trabalho. E aí a resistência, vendo que está perdendo, começa a recrutar pessoas próximas para atuar como a resistência. Por exemplo, os seus familiares podem começar a ficar estranhos com você, mal-humorados. Os seus amigos podem reclamar que você está esquisito, que você já não é o mesmo, que você sumiu, que você é snob, qualquer outra coisa, para poder te tirar daquele trabalho. Então ele diz que é muito importante nós nos atentarmos a isso também, aos aliados, né, que a resistência utiliza para nos atrapalhar a realizar o nosso trabalho. Aí ele dá o exemplo de grupos, né, de amigos, casais, que se reúnem sempre para ficar conversando, para interagir, né, socializar, mas que inconscientemente tem um acordo ali, de todo mundo continuar naquele mesmo estágio em que está. Ou no livro ele fala, naquele mesmo lamaçal em que sempre estiveram e que com o tempo passaram a se sentir confortáveis ali. Né? É um acordo inconsciente, né? Como se assim, nós somos amigos e aqui todos nós estamos no mesmo barco, né? A gente está ferrado, está todo mundo ferrado. E aí ele diz que o ideal é que você perceba isso e saia desse lamaçal. E ao você fazer isso, ao você vencer a sua resistência e sair desse lamaçal, sair desse estágio parado, né, não produtivo da sua vida, ou um estágio em que só se reclama, só se busca o passado, né, que reclama que o futuro não vai ser o que poderia ser. Então, quando você vence a sua resistência, essas pessoas próximas, elas tendem a fazer esse papel da resistência contra você. Então, para a gente se ligar nesses pequenos detalhes, não que a pessoa deixou de ser seu amigo, pode ser que não, né? Mas só se ligar que existe esse fator, essa sabotagem externa, né? Esses aliados da resistência. Uma outra forma em que a resistência atua na nossa vida é na forma da crítica. Então, quando nós criticamos alguém, provavelmente nós vamos estar agindo assim pela resistência. Porque, por exemplo, normalmente quando as pessoas enxergam o outro realizando o seu trabalho, né, vencendo a sua própria resistência, levando a sua vida autêntica, isso incomoda muito quem ainda está refém da resistência. E normalmente o que acontece é que essa pessoa que ainda está refém da resistência e vê o sucesso do outro, ela se sente incomodada e critica. Normalmente, né, no livro o autor diz que quem
é bem-sucedido, quem realiza os seus projetos, quem tem essa pulsão de vida, né, essa força de vontade ativa, dificilmente vai ter tempo para ficar criticando outras pessoas. Normalmente essas pessoas que vencem a resistência, que realizam o que gostariam de fazer, elas, quando vão chegar para outra pessoa e conversar, elas oferecem o seu apoio, oferecem o seu exemplo, oferecem a sua ajuda, né? São pessoas amigas que podem te dar dicas para você também vencer a resistência e realizar o seu trabalho e fazer o que você gostaria de fazer. Então, vamos ficar atentos, né? Quando recebermos críticas, não procure filtrar as críticas e buscar a sua certeza interna. Pense, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, isso está me dando satisfação, isso está me dando alegria, né? Eu me sinto viva ao realizar isso. Então você está no caminho certo. Agora, a pessoa que está criticando, o que ela está fazendo? Nada, ela só está criticando. Ao invés de olhar para a própria vida, está olhando para a vida dos outros. Então, vamos ficar atentos quando recebermos as críticas e também de sermos aquelas pessoas que vão criticar outras pessoas, né? Não critique, utilize essa energia para construir a sua vida, né? Ao criticar, nós estamos colocando para fora a nossa insatisfação, o nosso rancor, e isso indica que nós não estamos felizes, né, ao criticar outras pessoas. Então vamos procurar utilizar toda a nossa energia para o nosso crescimento interno, para o nosso bem-estar, para as nossas realizações, e vamos eliminar este mau hábito de criticar as pessoas. Sempre que você for criticar alguém, pare um pouquinho e mantenha o silêncio. O silêncio é ouro. Pare, não fale. Reflita e pense, por que eu estou criticando essa pessoa? Eu estou com inveja? Eu gostaria de estar fazendo isso que ela está fazendo e não tem coragem? Então comece a se analisar, ok? Então, este trabalho da gente perceber o que é a resistência, como ela atua na nossa vida, é um trabalho bem minucioso mesmo. E é um trabalho que vai te auxiliar não só a vencer aos seus desafios, vencer a sua resistência e concretizar as coisas que você gostaria na sua vida, como também vão te ajudar muito a crescer como ser humano, a crescer, a evoluir, a ser uma pessoa melhor realmente, ok? Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu peço que continuem comigo na nossa saga A Guerra da Arte. Então, eu desejo uma ótima vida para você. Namastê!